Na aula passada, nós fizemos então um exercício que tinha aquela primeira aplicação das equações integrais de quantidade de movimento, onde o nosso objetivo era calcular a força que o escoamento fazia numa singularidade como essa, a redução gradual, uma singularidade que faz a transição de diâmetro, no caso de um diâmetro maior para um diâmetro menor. Nós vimos que aquela massa de fluido, ao passar por dentro dessa singularidade, ela sofre efeito de cisalhamento pelas paredes dessa singularidade e, consequentemente, sofrerá uma força. E essa força é calculada pelas equações de quantidade de movimento. Então, sempre problemas que pedem para que a gente calcule forças causadas pelo escoamento ou forças causadas no escoamento, aplicadas no escoamento, são problemas que se referem à aplicação das equações de quantidade de movimento. Para a gente fechar esse exercício, nós vamos fazer aqui uma pequena observação. O exercício que nós trabalhamos, ele tinha como eixo da singularidade a direção que era uma direção horizontal. Então, esse eixo aqui da singularidade, o eixo da tubulação, ele era a direção horizontal. Tínhamos ali, então, a direção horizontal. E, nesses casos, o peso daquele volume de fluido contido ali dentro, o peso daquela massa de fluido contida ali dentro do volume de controle, ele é, obviamente, vertical para baixo. Então, o peso dessa massa de fluido que escoa temporariamente por dentro desse volume de controle é uma força que não entrou no nosso cálculo, Esse peso aqui, o peso dessa massa de fluido, uma vez que o peso ele é perpendicular à direção horizontal, ele está na direção vertical, portanto, perpendicular à direção horizontal, não admitindo componente na direção horizontal. Se por acaso tivermos um problema como esse da direita, onde o eixo da tubulação é inclinado, certo? Então, nós teríamos aqui, uma direção que forma com a direção horizontal um certo ângulo. No caso, a gente teria a direção horizontal como sendo essa direção, aqui seria a direção horizontal, e aqui a direção vertical. Então, veja que a nossa singularidade, ela está contida num plano horizontal-vertical, num plano vertical-horizontal, certo? Então, nesses casos, havendo aqui um ângulo formado com o eixo da tubulação em relação à direção horizontal, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, nós vamos notar que, nesse caso, o peso daquela massa de fluido contida dentro do volume de controle, então essa massa de fluido contida ali dentro do volume de controle, contida temporariamente, porque ela está se movimentando ali dentro, Esse peso ele já vai admitir uma componente no eixo da tubulação. Então, nós temos aqui o peso, certo? E esse peso admitirá aqui uma componente nessa direção, no eixo da tubulação. Seria aquela força ou aquela componente que a gente chamaria ali, por exemplo, de peso de X, Então, a gente teria uma componente dessa força-peso, peso de X. Vamos chamar de peso de X. Por quê? Porque nesses problemas é conveniente a gente chamar esse eixo de X. De aqui fica uma dica importante, tá? Eu posso chamar aqui o eixo horizontal de eixo X e o eixo vertical de eixo Z, por exemplo? Posso, e resolver o problema dessa maneira. Só que, ao fazer isso, o nosso problema, obrigatoriamente, ele fica bidimensional. Agora, percebam que as velocidades de entrada e de saída do nosso volume de controle são velocidades que ocorrem ao longo do eixo da tubulação. Então, aqui a gente teria uma velocidade V1, uma velocidade de entrada, certo? Uma velocidade V1. E aqui nós teríamos uma velocidade V2, que seria a velocidade de saída do volume de controle. Essa velocidade aqui, V2. Percebam que V1 e V2 são paralelas entre si. E, portanto, a gente consegue resolver o problema em uma dimensão, chamando esse eixo, que é paralelo ao eixo das velocidades, de eixo X. Certo, pessoal? Então, a melhor forma de resolver um problema como esse, a forma mais direta, é sempre verificar as direções das velocidades de entrada e saída, para saber quantas equações de quantidade de movimento vão ser aplicadas. Nesse caso, como as velocidades de entrada, V1, e de saída, V2,
são paralelas entre si, eu vou chamar de eixo x a direção, o eixo, né, que está na direção dessas velocidades, e esse nosso problema, embora seja com a tubulação inclinada, ele pode ser resolvido utilizando a equação de quantidade de movimento na direção x, ou seja, um problema que pode ser resolvido em uma dimensão, calculando a componente de todas as forças, o somatório de todas as forças na direção x. Nesse caso, nós temos que notar que entra, então, essa componente da força-peso, certo? Essa componente que nós vamos chamar aqui de peso de x. Então, essa componente, ela entra no balanço de forças que é utilizado ali pela equação de quantidade de movimento, certo, pessoal? Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, para ver que, nesse caso, embora a força-peso não esteja na direção x, ela admite uma componente na direção x, que nós vamos chamar aqui de peso de x. Tudo bem? E aí o problema pode ser resolvido em uma dimensão. Então, essa é uma diferença básica entre esse problema, onde o eixo é inclinado com a direção horizontal, e esse problema que nós resolvemos, onde o eixo da tubulação é um eixo horizontal. Certo? Na sequência, nós vamos fazer aqui um outro exercício, também de aplicação da equação de quantidade de movimento, que é um exercício que pede para que a gente calcule a força resultante causada pelo escoamento sobre uma curva vertical. Então, nós vamos aqui sublinhar esse termo, curva vertical, para vermos as diferenças que existem nas curvas. Existem curvas que se desenvolvem, por exemplo, num plano horizontal. Então, nesse caso, o eixo x é um eixo horizontal e o eixo y é um eixo também horizontal. Então, veja que a curva ela é uma curva horizontal, ela está contida no plano horizontal. Um exemplo que a gente pode ver de uma curva horizontal é essa curva que a gente percebe nessa figura. Veja que ela se desenvolve num plano horizontal, certo? Então, os eixos x e y são eixos horizontais. E o peso do fluido contido dentro dessa curva é um peso que, obviamente, ocorre na direção vertical. Portanto, não entra no balanço de forças nas direções x e y, que são direções horizontais. Então, a gente diz que essa curva é uma curva horizontal. Se nós anotarmos aqui as forças que atuam nesse volume de controle, a gente percebe, por exemplo, que o peso, numa vista superior, né, como se a gente estivesse olhando de cima para baixo, o peso ele fura o plano XY, uma vez que ele é vertical para baixo, certo? Mas existem curvas que se desenvolvem no plano vertical. Nesse caso, o eixo Z é um eixo vertical e o eixo X é um eixo horizontal. Seriam curvas, como o nosso próprio desenho aqui mostra, que estão, por exemplo, na tela do computador, onde o eixo Z ele é um eixo vertical, se a gente colocar a tela na vertical, e o eixo X seria um eixo horizontal. São curvas como essas aqui, por exemplo, são curvas que se desenvolvem num plano vertical, onde a força-peso ela já entra no cálculo, certo? Ou a força-peso, conforme a gente vê aqui no caso dessa curva, ou parte dessa força-peso, conforme a gente viu nesse exemplo aqui na redução gradual, certo? Então, nós temos uma singularidade que se desenvolve num plano vertical. Esse nosso problema, a força resultante, ela ocorre sobre uma curva que se desenvolve num plano vertical. É essa curva que a gente tem aqui, por exemplo, certo? Então, veja que já fixei aqui o eixo X como sendo um eixo horizontal e o eixo Z como sendo um eixo vertical. Fixei o eixo Z para baixo, mas poderia ter fixado para cima também. Isso não daria erro na solução que a gente vai desenvolver, tá? Então, poderíamos fixar também o eixo Z para cima sem problema nenhum. Então, as direções de fixação desses eixos, para onde eles, os sentidos, né, desses eixos, para onde esses eixos apontam, é critério de quem vai resolver o problema, né? Critério do engenheiro que vai resolver o problema, tá? Então, eu fixei o eixo X para a direita, mas também poderia ter fixado para a esquerda. Mas pelo fato do escoamento se desenvolver da esquerda para a direita, na realidade da esquerda e ele desce, né?
Então, o escoamento, a massa de fluido está aqui numa posição anterior e ela vai escoando, passa por dentro da curva e acaba descendo. De certa forma, é um escoamento que ocorre da esquerda para a direita, por isso eu fixei o eixo X nesse sentido, que é o sentido do escoamento, pelo menos na entrada da curva, para evitar de aparecer um monte de sinais negativos na nossa solução. Nós já chegamos a comentar sobre isso no exercício anterior, certo? Em relação ao eixo Z, poderia ter colocado para cima, né? O seu sentido positivo para cima. Optei por colocar o seu sentido positivo para baixo, uma vez que a velocidade de saída da curva, que vai ser o nosso volume de controle, é uma velocidade que tem uma componente para baixo. Então, eu coloquei o eixo Z para baixo para evitar de aparecer um monte de sinais negativos. O que tem em aparecer um monte de sinais negativos? De erro não tem nada nisso, né? Mas quando começam a surgir sinais negativos, aumentam, pelo menos no meu ponto de vista, os riscos da gente errar, esquecer algum sinalzinho para trás. E esquecermos um sinalzinho para trás, um sinal que era negativo, a gente colocou positivo, vai levar à destruição da solução. A solução vai ficar completamente errada, certo? Então, eu tento colocar sempre a orientação desses eixos no sentido de aparecer um mínimo de sinais negativos. Porque os sinais negativos em problemas de quantidade de movimento vão aparecer quando os vetores são contrários às orientações dos eixos, e aqui nós temos dois vetores, as velocidades e as forças, certo? E o sinal negativo ele pode aparecer também no produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área. Então, são duas situações onde esses sinais negativos podem aparecer, seja na orientação dos vetores em relação aos eixos, seja no produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área, certo? Então, se nós colocarmos esses eixos no sentido de minimizar o surgimento desses sinais negativos, diminuem os riscos da gente errar ao montar a solução, certo? Apenas diminui, não significa, então, mais uma vez, que esses eixos têm que ser fixados obrigatoriamente dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Bom, então temos um problema de cálculo de forças causadas por uma singularidade no escoamento, e nesse caso, isso pressupõe a aplicação das equações integrais de quantidade de movimento. Nesse caso, o primeiro passo a ser dado é isolar o nosso volume de controle. Como o enunciado pede para que a gente calcule a força resultante causada pelo escoamento sobre a curva, nada mais justo do que o nosso volume de controle seja o próprio volume interno da curva, certo? Então, nós vamos isolar aqui o volume interno dessa curva, que será, para efeito da nossa solução, o nosso volume de controle, por onde escoará o fluido que estará sujeito a forças causadas por essa peça, por essa singularidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Primeira coisa, então, é isolar um volume de controle adequado à solução do nosso problema, certo? Então, nós temos ali o nosso volume de controle isolado. Esse aqui é o nosso volume de controle. Esse problema, ele precisa de alguns dados para que a gente possa resolver, certo? Então, nós vamos fazer de forma literal, assim como o exercício passado, mas é preciso que a gente conheça alguns dados iniciais para que a gente comece a resolver esses problemas. Dentre esses dados que nós precisamos do diâmetro aqui da seção 1, que seria essa primeira superfície de controle, por onde há a entrada do fluido. Então, a gente precisaria desse diâmetro D1. Precisaríamos também do diâmetro D2, seria essa seção 2, a seção de saída aqui do fluido, certo? Então, D1 e D2 são dados do problema que nós precisamos obter para fazer o cálculo numérico desse problema, tá? A gente precisa também conhecer outra característica geométrica dessa curva, que é o comprimento que essa curva tem, certo? Então, o comprimento da curva, desde a seção 1 até a seção 2, seria o comprimento que nós vamos chamar aqui de L da curva. Se nós observarmos aqui, esse comprimento da curva seria o comprimento, então, que vai aqui desde a seção 1 até a seção 2. Seria um comprimento aproximadamente assim.
é o que nós chamamos aqui então de L da curva. Tudo bem? Precisamos conhecer as pressões em uma das seções transversais, seja na seção transversal 1, seja na seção transversal 2. Essas pressões elas podem ser conhecidas a partir de medidas práticas em campo, utilizando, por exemplo, os dispositivos que nós estudamos lá na estática dos fluidos, os manômetros, né, os diversos tipos de manômetro instalado em determinadas posições, permite que a gente conheça as pressões dinâmicas do fluido que escoa nessas tubulações. Ou pode ser obtido por cálculo, utilizando, por exemplo, a equação de Bernoulli, que é a equação mais utilizada para se calcular as pressões dinâmicas em escoamentos em condutos forçados, que é o problema que a gente tem. É um problema de conduto forçado porque o fluido ocupa toda a seção transversal, exercendo pressões diferentes da atmosférica sobre as paredes dessas tubulações, certo? Então, vamos colocar aqui a pressão P1 na seção transversal de entrada como um dado conhecido. Ele é conhecido para efeito desse nosso problema, certo, pessoal? Se por acaso tivéssemos informações a montante da seção 1, informações anteriores à seção 1, a gente teria condições de calcular essa pressão P1 aplicando aí a equação de Bernoulli, certo? Então, vamos considerar que essa pressão P1 ela é conhecida. Vamos também dizer que a vazão do escoamento é uma característica, o escoamento é uma vazão também dada. Então, escoam aqui tantos litros por segundo, tantos metros cúbicos por segundo, por exemplo. Então, nós vamos calcular a força para uma determinada vazão, certo? E precisamos conhecer também outra característica geométrica da curva, que seria o ângulo alfa dessa curva. Veja que nós temos uma curva que forma com a direção x um certo ângulo, certo? Esse ângulo nós vamos chamar então de ângulo alfa. É o ângulo que essa curva produz a mudança de direção do escoamento. O escoamento ele entra na direção x, conforme a gente percebe, mas a curva força o escoamento a mudar a sua direção. Ele não sai exatamente na direção z, conforme a gente nota, mas ele vai sair com um certo ângulo em relação a essa direção, certo? Então, esse dado que é o ângulo da curva, né, é um ângulo, é uma característica também geométrica, que nós estamos chamando aqui de alfa, e que precisa ser dado. Então, percebam que aqui a gente teria a direção correspondente à direção x, e aqui a gente teria uma direção de saída de fluido. O fluido ele sai aqui nessa direção. Então, forma-se aqui um certo ângulo que nós vamos chamar de ângulo alfa. É o ângulo da curva, tá? Então, esse ângulo aqui chamaremos de ângulo alfa. Deixa eu melhorar aqui o nosso alfa aqui, porque ele ficou meio apagadinho aqui no meio dessas coisas, né? O ângulo alfa aparece aqui. Deixa eu apagar esse volume de controle aqui também, que ele está atrapalhando, deixando o nosso desenho um pouco carregado. Então, o volume de controle é a própria curva, certo? E há um ângulo alfa formado nessa curva que propicia a mudança de direção do escoamento. Seria um ângulo formado entre os eixos de entrada e o eixo de saída das tubulações. Basicamente seria isso, tá? Então, essa característica geométrica é uma característica importante também para a solução desse problema, desse nosso problema aí, tá? Outro dado necessário seria aquele coeficiente que nós já discutimos em exercícios passados, no exercício passado, que propicia o cálculo da perda de carga verificada dentro dessa singularidade. Nós sabemos que a perda de carga verificada dentro da singularidade é uma perda de carga que depende da carga cinética, certo? E esse valor ele pode ser calculado a partir de um coeficiente que nós chamamos de coeficiente de perda de carga localizada. Então, esse coeficiente de perda de carga localizada deve ser um valor conhecido também, tá? Então, coeficiente de perda de carga. Perda de carga verificada dentro da singularidade, dentro da curva. E, logicamente, precisamos saber o fluido que escoa, portanto, a massa específica desse fluido. Então, todo esse conjunto de dados nós vamos colocar depois que nós montarmos as equações como dados de entrada do problema, certo? Bom, na sequência, já delimitado o nosso volume de controle, o próximo passo vai ser ver quantas equações de quantidade de movimento são necessárias para se resolver esse problema. Quantas equações de quantidade de movimento são necessárias? E para isso,
a gente verifica os sentidos e as direções das velocidades que entram e que saem do volume de controle, certo? Então, por esse volume de controle, passará fluido com certas velocidades de entrada e velocidades de saída. Se nós observarmos aqui a velocidade de entrada, que nós vamos chamar aqui de V1, é a velocidade na seção 1, ela tem essa direção que é a própria direção do eixo X que nós fixamos. Porém, a velocidade de saída, ela tem essa direção que não é a direção do eixo Z, é uma direção inclinada em relação ao eixo Z. Mas percebam que V1 e V2 agora não são mais paralelos entre si, como acontecia no caso anterior, no exercício anterior. Aqui, em ambos os casos, mesmo se olharmos aqui o caso da direita, que é um pouco mais complicado, V1 é paralelo a V2, por isso o problema pode ser resolvido em uma única dimensão, na direção X. No nosso caso, V1 não é mais paralelo a V2, por isso o nosso problema ele terá que ser resolvido em duas dimensões. Por que em duas dimensões? Porque essa curva ela está contida no plano XZ. Toda a nossa curva ela está aqui contida nesse plano XZ. É como se nós desenhássemos a nossa curva aqui, ó, nesse plano. Vai ficar mais claro aqui. Ó. A curva ela fica contida no plano XZ. Então, a gente tem aqui o desenho da curva. Totalmente contida, portanto, num plano que é um plano vertical, certo? Por isso, o problema é resolvido aqui em duas dimensões. As velocidades não são mais paralelas entre si. Então, nesse sentido, nós temos que aplicar duas equações de quantidade de movimento. Uma equação de quantidade de movimento na direção x e outra equação de quantidade de movimento na direção z. Primeiro, então, vamos observar quais são as forças que atuam sobre esse volume de controle. Nós sabemos que na superfície de controle 1 existe pressão, ou seja, o fluido pressiona o volume de controle, e essa pressão do fluido na superfície de controle 1 vai exercer sobre essa superfície de controle uma força Fp1. De uma forma genérica, nós vamos dizer que a força causada pela pressão do fluido nas faces do volume de controle, portanto, nas superfícies de controle, podem ser calculadas como sendo o valor da pressão média naquela seção vezes a área da seção transversal que é efetivamente ocupada pelo fluido. Então, PI vezes AI, certo? Eu sei que os valores de pressão ainda não foram dados, mas normalmente nesses problemas as pressões são positivas, certo? E é comum, conforme já comentamos, então, colocarmos essas forças como se as pressões fossem positivas. Porque se porventura as pressões forem negativas, o próprio sinal negativo da pressão acaba corrigindo o sentido da força. Tá? Então, para evitarmos equacionamentos com um monte de sinais negativos, a gente pressupõe que essas pressões são positivas. Então, vai atuar sobre a superfície de controle 1 uma força decorrente da pressão, que nós vamos chamar aqui de Fp1. Logicamente, essa Fp1 formando aí um ângulo de 90 graus com a superfície de controle. Lá na superfície de controle 2, também vai atuar uma força decorrente da pressão que nós vamos chamar de Fp2. Estamos colocando aqui essa força Fp2 comprimindo o nosso volume de controle, pressupondo que a pressão em 2 também é uma pressão positiva, certo? Então, temos aqui a força decorrente da pressão que vamos chamar de Fp2. Essas são as forças externas sobre o volume, sobre a massa de fluido contida no volume de controle. Mas existem também as forças internas, que são forças causadas pelas paredes da singularidade sobre o fluido, que está situado dentro da singularidade. Essas forças internas são as forças que o exercício pede para que a gente calcule, certo? Então, como nós temos um problema bidimensional, nós vamos colocar essas forças internas como sendo uma componente que ocorre ao longo da direção x e outra componente que vai ocorrer ao longo da direção z, da direção vertical, certo? Então, nós teríamos aqui, compondo essas forças, uma componente que ocorre ao longo da direção x. E aí surge a dúvida, para que lado eu vou apontar essa componente na direção x, essa força interna?
essa componente na direção x, ela é favorável ao eixo x ou contrária ao eixo x? Para que lado que eu vou colocar esse vetor Rx? Por exemplo, colocá-la contrário ao eixo x ou favorável ao eixo x, tá? Na dúvida, pessoal. Professor, Oi? Pode tá ver. travando muito o seu áudio. Tá travando? Tá dando uns cortes. Ah, tá. Vou tentar repetir aqui o que eu falei, tá? Então, nós temos, isso aí deve ser problema do próprio MConf. Vamos ver se ele para de travar, tá bem? Então, pessoal, nós temos forças internas. Nós destacamos aqui as forças externas, que são forças decorrentes da pressão que atua do lado de fora do volume de controle, certo? E temos também as forças internas, que são causadas pela própria parede da singularidade sobre a massa de fluido que escoa lá dentro do volume de controle, certo? Essas forças internas, elas são o objetivo nosso nesse cálculo, né? Porque o exercício pede para a gente calcular qual a força que o escoamento faz na curva, ou seja, qual é a força que a curva faz no escoamento. Essa força que a curva faz no escoamento, ela é uma força então interna, que é causada pelas paredes da curva sobre a massa de fluido que está escoando dentro dessa curva. Eu não sei para que lado aponta essa força, né? Não dá para a gente afirmar para que lado essa força que a curva faz no escoamento ela aponta. Por isso, eu vou dividir essa força interna em força que ocorre na direção x e uma força que ocorre na direção z. Depois a gente compõe a força para ter a força resultante. A questão que surge agora é saber se, por exemplo, a componente de força Rx, aquela componente que atua na direção x, se ela aponta contrária ao eixo x ou favorável ao eixo x, né? Então, pessoal, na dúvida, você coloca ela para qualquer lado. Por exemplo, eu coloquei aqui a Rx contrária ao sentido positivo do eixo x. Isso vai indicar que, ao calcularmos o valor numérico de Rx, se ela der positiva, significa que o sentido prefixado está correto. Porém, se ao calcularmos Rx e verificarmos que ela deu negativa... Professor, você pode repetir, porque seu áudio estava falando muito antes e eu não consegui entender quase nada, só agora que foi melhorar um pouco. Tá, vamos lá novamente, tá? O nosso objetivo aqui do exercício é calcular as componentes de força Rx e Rz, que são forças decorrentes da curva, né? Do efeito da curva, das paredes da curva no escoamento. Bom, então eu vou colocar forças tanto na direção x quanto na direção z, para que elas componham as forças internas dentro do volume de controle, certo? Então, nós temos aqui uma componente de força na direção x, a componente Rx. Essa componente de força, eu não sei exatamente para que lado que ela vai apontar, se ela aponta favorável ou contrário ao eixo x. Eu coloquei aqui ela apontando contrário ao eixo x, certo? Se eu não sei para que lado ela aponta, e de fato a gente não sabe para que lado essa força Rx vai apontar, a gente não precisa se preocupar, a gente coloca ela para o lado que der na telha, né? Mas o que vai acontecer a hora da gente substituir números aqui nos dados e calcular o valor da força? Se, por exemplo, ao calcularmos Rx e verificarmos que ela deu positiva, significa que esse sentido que eu pré-fixei é o sentido correto. Por outro lado, se ao calcularmos Rx e verificarmos que ela deu negativa, significa que o sentido é o sentido contrário àquele que eu prefixei, tá? Então, o próprio valor numérico da força, ao calcularmos essa força, vai acabar corrigindo o sentido para qual essa força está apontando. Tá bom, pessoal? Então, se por acaso, ao calcularmos Rx e ela der negativa, significa que, de fato, ela está apontando no sentido contrário ao que eu prefixei. Mas creio eu que a Rx ela deva apontar realmente para esse lado. Porque, percebam, vamos imaginar aqui, uma massa de fluido vai entrar na curva e essa massa de fluido vai escoar por dentro dessa curva.
Um dos papéis dessa curva é oferecer resistência ao movimento dessa massa de fluido que está escoando ali dentro. Tá? Então, tem uma massa de fluido que vai escoar aqui dentro da curva e essa curva vai oferecer uma certa resistência. Por oferecer uma certa resistência, eu pressuponho que uma parte dessa força deva ser contrária ao movimento. Portanto, eu coloquei Rx contrário ao sentido do eixo x, que é mais ou menos o sentido médio do escoamento, da esquerda para a direita. Certo, pessoal? Mas não se preocupem com isso. Podemos colocar o Rx apontando para o outro lado, conforme nós falamos. Tá? Então, temos aqui uma componente de força interna e temos outra componente de força interna, causada pelas paredes sob escoamento. Uma componente que nós vamos chamar de RZ. Essa RZ é uma componente vertical que acompanha o eixo vertical Z, portanto, paralela ao eixo Z. Então, teríamos aqui a componente RZ, componente de força RZ. Certo? Por que eu coloquei para baixo? Não sei. Eu não sei te dizer se ela está para baixo ou se ela está para cima. Eu sei te dizer que se, ao calcularmos o valor numérico de RZ e ela der positiva, significa que o sentido que eu prefixei é o correto. Porém, se ao calcularmos a RZ e ela der negativa, significa que ela está apontando para cima. O sentido que eu prefixei não é o sentido correto. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu pressuponho que ela seja, nesse caso, para baixo. Por quê? Porque a curva vai oferecer uma mudança de direção do escoamento. Veja que, em termos médios, o escoamento desce pela curva. E, por descer pela curva, eu pressuponho que essa curva vai exercer uma força para baixo no escoamento. Por isso, eu coloquei essa RZ para baixo. Então, eu pressuponho que ela seja realmente para baixo. Tudo bem, pessoal? Além dessas duas forças internas que são causadas pelas paredes da tubulação, vai existir uma outra força interna, que é uma força de campo, que vai existir pelo fato daquele fluido ter uma massa. Essa força é a força peso, certo? Então, nós vamos acrescentar aqui também a esse somatório de forças a força peso, uma força vertical para baixo. Esse peso seria o peso da massa de fluido contida dentro do volume de controle. Note que a força-peso nesse problema, ela também acompanha o eixo Z, é paralela ao eixo Z, o eixo vertical. Então, dessa maneira, nós listamos 5 forças que atuam sobre a massa de fluido contida nesse volume de controle. 2 forças decorrentes da pressão, que atuam nas faces desse volume de controle, portanto, naquilo que nós chamamos de superfície de controle 1 e 2 no caso, e 3 forças internas, 2 componentes de forças causadas pelas paredes da tubulação da curva sobre o escoamento, uma que nós estamos chamando de Rx, que ocorre na direção X, e outra que nós estamos chamando de Rz, que ocorre na direção Z, além do peso da massa de fluido contida temporariamente dentro dessa curva, a força-peso. A partir dessas 5 forças, nós temos então condições de aplicar as quantidades, as equações de quantidade de movimento nas respectivas direções e isolarmos as forças Rx e Rz, que são o objeto final do problema, certo? Então, na sequência, nós vamos aplicar aqui a equação de quantidade de movimento na direção x. Melhorou o áudio aí agora? Tá melhor sim. Melhorou sim. De toda forma, a gravação ela vai ocorrer sem falha de áudio, tá? Então, esse áudio deve ser algum problema aí do mconf, essa falha aí, algum problema de internet, né? Mas como a gravação aqui ela independe da internet, então a aula gravada ela não deverá ter esse problema de áudio, certo, pessoal? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, portanto, na direção x. Bom, vamos escrever então a equação de quantidade de movimento na direção x, cujo objetivo é o cálculo da componente de força resultante causada pela parede da peça, no caso da curva, sobre o fluido. Fx é igual à derivada temporal, a integral no volume de controle de U, ρ, dvol, mais as integrais nas superfícies de controle de U, ρ
vezes o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área, o ρ v dA. Bom, vamos resolver o nosso problema em regime permanente, certo? Então, nós já vamos fazer aqui a hipótese que nós estamos trabalhando em regime permanente, pessoal. O que seria isso? Vamos relembrar da aula de ontem, por exemplo, tá? Regime permanente é um regime onde as variáveis não sofrem alterações com o tempo. Essas variáveis, elas permanecem constantes com o tempo. Então, num regime permanente, por exemplo, nós teríamos uma vazão estabilizada em relação ao tempo. Portanto, a variação de vazão em relação à variação de tempo, ela vai tender a zero, ela é praticamente igual a zero. Estamos numa condição de regime permanente. Então, essa hipótese de regime permanente, que diz que nada varia com o tempo, é a hipótese que nós vamos adotar aqui. Na prática, como que aconteceria isso? Vamos imaginar que a gente tem aqui a tubulação, vou fazer aqui um desenho um pouquinho menorzinho. Temos ali a região da nossa curva, né? A tubulação, que é a região da nossa curva. E temos aqui, por exemplo, a montante dessa curva, da região de interesse, uma válvula. Temos aqui uma válvula, aqui a manobra dessa válvula, né? Um volante para manobrar a válvula. E aqui a tubulação segue a montante. Se essa válvula ela está com uma abertura já bem estabelecida, de forma que a vazão que escoa lá dentro da curva é uma vazão já estável, nós temos a condição de regime permanente. Mas se essa válvula ela está em processo de manobra, nós estamos manobrando essa válvula, ou abrindo ou fechando essa válvula, significa que durante esses instantes próximos da manobra da válvula, a vazão que escoa dentro da curva ainda não é uma vazão estabilizada, certo? Portanto, se a válvula estiver se abrindo, então nós temos aqui um registro, uma válvula, né? Se abrindo, se a válvula estiver sofrendo uma abertura, o que nós esperamos é que a variação de vazão com o tempo, e essa vazão é a vazão que passa na nossa região de interesse, nosso volume de controle, ela tende a aumentar. Então, há uma variação positiva de vazão com o tempo, porque eu estou abrindo a válvula e a vazão vai aumentando gradativamente dentro da curva, certo? Aqui, o regime não é permanente. Se a válvula, porventura, estiver em processo de manobra de fechamento, então nós temos um registro que está se fechando, então a válvula está se fechando. Nesse caso, há de esperar que as vazões dentro da curva vão diminuindo gradativamente com o tempo. Então, nós temos uma variação de vazão com o tempo, um dq dt negativo, indicando diminuição dessas vazões. Então, tanto num caso quanto no outro, seja com a válvula abrindo ou com a válvula fechando, nós temos um regime de escoamento transiente, um regime de escoamento onde as vazões sofrem variações temporais, certo? Então, teríamos aqui um regime transiente. Esse regime transiente, conforme também já comentamos, pode ocorrer durante interrupções de bombeamento, se porventura esse sistema for um sistema alimentado por bomba, né? Se houver uma bomba ali que propicia a movimentação do fluido dentro desse sistema de tubulações. Então, se essa bomba é desligada ou ligada, também temos nesses instantes próximos às operações de ligar ou desligar a bomba, instante onde o escoamento se comporta em regime transiente. Ou instantes de interrupções bruscas de energia, há uma queda de energia, a bomba desligou abruptamente, certo? E aí essa vazão ela vai sofrer alterações, normalmente no sentido de diminuir, porque a bomba desligou. E essas alterações com o tempo da vazão acabam condicionando também o regime transiente. No nosso problema, nós trabalharemos em regime permanente, onde a variação dessa vazão com o tempo praticamente tende a zero, ela é praticamente igual a zero, ou seja, já temos ali dentro uma vazão estabilizada. Entenderam isso, pessoal? Quanto na prática vai acontecer o regime de escoamento permanente? É uma situação muito comum na prática, tá? Então, no regime de escoamento permanente, nós conseguimos eliminar da equação tudo aquilo que varia com o tempo. E aqui nós temos a variação com o tempo dessa integral, d dt dessa integral, que é uma função f qualquer. Então, seria df dt. Só que a função f é essa integral. E como o regime de escoamento é permanente,
essa variação temporal ela vai ser considerada igual a zero. Então, a gente já elimina aqui uma parcela da nossa equação. Ela vai ser igual a zero porque estamos resolvendo o problema em regime permanente. Veja a importância daquelas classificações de escoamento que nós detalhamos na unidade 3 da nossa disciplina, certo? Bom, uma vez então eliminada essa derivada, vamos trabalhar ali com o primeiro membro da nossa equação, né? Eu já poderia ter trabalhado com o primeiro membro direto, mas para fazer logo esse comentário de regime permanente, a gente acabou eliminando a derivada aqui. Vamos voltar ao primeiro membro da equação, onde o nosso objetivo vai ser relacionar todo o balanço de forças que condicionará forças na direção x. Quais são as forças que ocorrem aqui na direção x, pessoal? FP1, ela ocorre na direção x? Sim. Está integralmente na direção x? Sim. FP1 é totalmente paralela à direção x. Ela aponta no sentido positivo do eixo x? Aponta. Então, ela entra positiva na nossa equação. Então, entra aqui FP1 positivo. Vamos ver outras forças. RX. RX, ela está integralmente na direção x? Sim, ela é paralela à direção x. Mas ela aponta no sentido contrário da direção x. Veja que o sentido do eixo x é um sentido para a direita e RX ela tem sentido para a esquerda. Portanto, nesse balanço de forças, Rx vai entrar com sinal negativo, então menos Rx. A força peso, ela tem componente na direção x, pessoal, nesse nosso problema? Não tem. Percebam que a força peso, logicamente por ser uma força vertical, e pelo fato da nossa direção x ser uma direção horizontal, a força peso ela forma com um ângulo de 90 graus com a direção x, portanto não tem componente nessa direção x. Né? Componente da força peso na direção x é zero. A mesma coisa vai acontecer com a força Rz. Ela não tem componente na direção x. Porém, Fp2 terá uma componente na direção x. Certo? A força Fp2 ela vai ter ali uma componente na direção x. Vamos desenhar aqui ó, a superfície de controle de saída 2 para que a gente enxergue melhor como será essa componente. Então, aqui eu tenho a superfície de controle 2, a superfície de saída. Aqui nós temos o eixo da tubulação, que atravessa essa superfície de controle, né, que seria o eixo da tubulação. E a componente Fp2, ela é perpendicular a essa superfície de controle e paralela ao eixo da tubulação. Então, nós teríamos aqui a componente Fp2, né? Vou colocar aqui para ficar mais claro o nosso desenho. Então, essa seria a componente Fp2. Veja que Fp2 ela não atua na direção x integralmente e também não atua na direção z integralmente, mas ela vai ter uma componente nessas duas direções. Ó. Veja que a Fp2 ela tem uma componente na direção z e tem também uma componente na direção y. Essas componentes nós vamos chamar de Fp2x e Fp2y, certo, pessoal? Então, essas forças vão ter ali componentes direcionais nessas direções. Então, nós teríamos aqui uma Fp2 que atua na direção x, Fp2x, e uma componente de Fp2 que atua na direção y, que nós vamos chamar de Fp2y. Tudo bem, pessoal? Então, no nosso balanço de forças, a força que entra na equação é a Fp2x, porque ela atua integralmente na direção x, só que é contrário ao sentido do eixo x. Veja que o eixo x ele é positivo para a direita e a Fp2 ela está apontando para a esquerda. Então, vai entrar aqui, ó, menos Fp2x. A componente dessa força aí na direção x. Tudo bem, pessoal? Tá aqui? Bom, seguindo então na solução do nosso problema, essas forças são todas as forças que atuam ali na direção x.
E a gente vai trabalhar agora com o segundo membro da equação, lidando aqui com a integral como se fosse trabalhando com somatório. Então, na realidade, o que nós fazemos é somar aqui os integrandos, certo? Então, a gente vai verificar em quais superfícies de controle existe fluxo de quantidade de movimento. Em qual superfície de controle existe uma massa de fluido que atravessa com uma certa velocidade essa seção. E ao verificarmos a nossa curva, nós vamos perceber que apenas pela superfície de controle 1 e pela superfície de controle 2 haverá essa saída de fluido, né? Essa entrada e saída de fluido. Então, parte do fluido ele vai entrar pela superfície de controle 1, o fluido entrará integralmente, nesse caso não parte, né? Ele entrará integralmente pela superfície de controle 1 e sairá integralmente pela superfície de controle 2. Então, nós apenas somamos os fluxos de quantidade de movimento na superfície de controle 1 e 2. Trabalhando na sequência, então, qual é a superfície de controle 1 ou o que faz o papel de U na superfície de controle 1? O que faz o papel de U na superfície de controle 1 é aquela velocidade que ocorre ao longo da direção x. E perceba que toda a velocidade na superfície de controle 1, ela está na direção x. E mais do que isso, ela é positiva porque aponta favorável ao eixo x. Então, entra aqui, fazendo o papel de U na superfície de controle 1, a própria velocidade média V1, vezes a massa específica do fluido, vezes o produto escalar entre o vetor velocidade, velocidade total, vetor velocidade, e o vetor de área. E aí vamos relembrar que, por definição, convenção, esses vetores de área, eles são sempre perpendiculares à superfície de controle e sempre apontam para fora da superfície de controle, certo? Perpendiculares apontando para fora. Então, a gente teria aqui o vetor dA1, vetor de área dA1, perpendicular apontando para fora, para a convenção, e aqui o vetor dA2. Vetor dA2, aqui o vetor dA1, que é a setinha, e perpendicular à superfície de controle, formando aqui um ângulo de 90 graus e apontando para fora. Percebam, pessoal, que nesse caso, na superfície de controle 1, o vetor velocidade entra e o vetor de área sai. Então, qual é o ângulo formado entre eles? É um ângulo de 180 graus. E, seguindo a definição, então, do produto escalar, certo? Esse produto escalar ele é calculado como sendo o módulo do primeiro vetor. O módulo do primeiro vetor é o próprio valor de V1, vezes o módulo do segundo vetor, o vetor de área, é o valor da própria área da seção transversal atravessada pelo fluido na superfície de controle 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo entre eles é o cosseno de 180 graus, porque V1 entra e dA1 sai, certo? Então, esse é o produto escalar entre esses dois vetores. Dessa maneira, nós fechamos aqui o integrando na superfície de controle 1 e vamos contabilizar o integrando na superfície de controle 2, voltando aqui para a superfície de controle 2. Aqui fica um pouquinho mais complicado. O que faz o papel de V2, pessoal? Nessa superfície de controle 2, quem é V2? Ou, na realidade, quem é U? Quem faz o papel de U, que é a componente de velocidade na direção x, na superfície de controle 2? Não é V2. Percebam que V2 não ocorre na direção x, mas V2 terá uma componente na direção x, certo? Então, se nós observarmos de novo aqui a nossa superfície de controle, eu vou até fazer um novo desenho aqui para que fique mais claro, né? O desenho aqui a gente fez com a pressão, vamos fazer com a força da corrente de pressão, aqui vamos fazer com a velocidade. Temos aqui a superfície de controle 2 e temos aqui a velocidade de saída por essa superfície de controle, velocidade V2. Aqui aparece a velocidade V2. Veja que V2 ela não ocorre na direção x, mas ela vai ter uma componente na direção x e também terá uma componente na direção y. Então, ela admite essas componentes. Então, nós teremos aqui uma V2x, e essa V2x é justamente o valor da velocidade U, porque ela ocorre na direção x. E nós vamos ter aqui uma V2e, né? Uma V2e que vai fazer lá na equação de quantidade de movimento na direção z o papel de W, certo? Além disso,
nós sabemos que a nossa curva tem um ângulo de alfa. Então, esse é o ângulo da curva, o ângulo que ela forma com direção x. Então, o alfa vai aparecer tanto aqui e tanto aqui. Vai ser esse ângulo que nós utilizaremos para fazer a decomposição tanto de V2 quanto de FP2, certo? Então, entra aqui na nossa equação o V2x, porque ela faz o papel de U na superfície de controle de saída. E entra positiva, porque ela é favorável ao eixo x. Veja que o eixo x está apontando para a direita, certo? Portanto, V2x ela entra também positiva. Então, mais V2x vezes a massa específica ρ, vezes o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área. Vejam, pessoal, que agora estamos falando do produto escalar do vetor velocidade. E o vetor velocidade, ele não é a componente na direção x, é a velocidade total. Então, veja que a velocidade total sai da superfície de controle 2 e o vetor de área também sai da superfície de controle 2. Então, o ângulo entre esses dois vetores é um ângulo de 0 graus, certo? Então, pela definição do produto escalar, é o módulo do primeiro vetor, é o módulo da velocidade total, é V2, então não tem componente aqui, certo? É o módulo do vetor, vezes o módulo do vetor de área, que é a própria área cruzada pelo fluido na seção transversal, vezes o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de 0 graus. Então, dessa forma, nós montamos a equação de quantidade de movimento na direção x. Ficou dúvida aqui, pessoal? Bom, vamos trabalhar então com essa equação. Fica lá FP1 menos Rx, ainda estou fazendo algumas adaptações, tá? FP2x. FP2x, se nós verificarmos, ela vai ser igual a FP2 vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o cosseno do ângulo formado pela curva, tá? Então, fica menos FP2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Essa é FP2x. Trabalhando lá no segundo membro, fica ρ vezes V1 ao quadrado, estamos aqui, tá? Vezes A1 vezes o cosseno de 180. O cosseno de 180 é menos 1. Então, tudo isso vezes menos 1. Mais V2x. Então, vamos somar aqui o V2x. Mas o V2x é igual ao V2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, mais V2 vezes o cosseno do ângulo alfa, esse é o V2x, vezes a massa específica do fluido ρ, vezes V2, vezes A2, vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 é igual a 1, certo? Então, montada a equação, nós vamos apenas isolar o valor de Rx aqui nessa equação, porque é ele que a gente quer calcular, pelo menos é uma das principais variáveis desse nosso problema, certo? A Rx seria praticamente a metade da solução do nosso problema. Então, eu vou jogar o Rx para o segundo membro e tudo que está aqui no segundo membro eu vou jogar para o primeiro membro. Vou manter aqui, então, fica FP1 menos FP2 vezes o cosseno de alfa. Aqui está negativo, tá vendo? Nós vamos colocar positivo, então mais ρ, vezes V1 ao quadrado vezes A1. Aqui está positivo, passa negativo, então menos ρ vezes V2 ao quadrado vezes o cosseno do ângulo alfa vezes A2. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular aí a componente Rx da força causada pela parede, pela singularidade sobre o escoamento. Tá, pessoal? Então, nós chegamos a essa equação final, que é a equação aí válida para a equação de quantidade de movimento, válida para a direção x especificamente. Vamos lembrar que a área é a área de uma seção circular. Então, a área da seção I é igual a π vezes di ao quadrado sobre 4. Por quê? Porque o fluido preenche toda a seção transversal. Nós estamos no escoamento em conduto forçado, certo? Então, ela só vale π
d² sobre 4, porque a água, ou o fluido que está escoando lá dentro, nós ainda não estabelecemos se esse fluido é água ou não, certo? Ele preenche toda a seção transversal, então ele escoa efetivamente por toda a área da seção circular, da seção I. Tá? Então, por isso que nós temos aqui a I, é a área de passagem do fluido. Isso não vai acontecer, nós vamos ver a partir das próximas aulas, quando trabalharmos com escoamentos em canais. O escoamento ele não ocupará a área da seção transversal plena dos canais. Então, essa área vai ser um pouquinho diferente, ela não vai ser exatamente a área de um círculo. Se, por exemplo, considerarmos uma galeria de água pluvial, uma rede coletora de esgoto, por exemplo, que funcionam como condutos livres, não como condutos forçados. Aqui nós estamos trabalhando com condutos forçados. Dúvida até aqui, pessoal, na montagem da primeira das equações de quantidade de movimento? Podemos seguir?